perguntas e dúvidas. De vez em quando eu olho o chat, né? Mas enquanto eu estou, enfim, trazendo aí as informações, o conteúdo, né? O chat fica um pouquinho de lado, né? De vez em quando eu dou uma olhada nele para participar ao vivo, tirar dúvida na hora, né? Habilite seu microfone e participe, tá? Claro que o vídeo, né, do conteúdo da aula e os próprios slides de aula depois também são disponibilizados ali no Classroom, né, na aba Atividades para vocês, tá? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de contabilidade gerencial. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vê bastante conceitos, né, que são importantes, e mais para o final do conteúdo a gente já vê alguma atividade prática, né, de organização de um balanço, por exemplo, e para as próximas aulas, né, vai aumentando, enfim, essas organizações aí de balanço, DRE, razonete, né, mas o início é sempre, né, definição aí de alguns elementos importantes, né, de conceitos importantes, para a gente compreender como as coisas funcionam, né, dentro da contabilidade, tá? Se precisarem tirar alguma dúvida, interrompam aí, habilitem o microfone, tá? Então, a gente inicia, claro, com a história da contabilidade, né? Na apostila de vocês tem um material bem grande sobre a história. Vou falar aqui resumidamente, né, um pouquinho a respeito dessa história da contabilidade. Ela surge desde a era antiga, né, lá dos antigos egípcios, né, remontado aí alguns milênios atrás, porque eles faziam já, desde aquele período, né, o controle do patrimônio que eles detinham. Então, eles tinham lá, né, o controle do armazenamento dos grãos, né, ou seja, entrava uma quantidade de patrimônio, né, para eles controlarem. Eles tinham escravos, né, eles tinham riquezas, né, e eles controlavam tudo isso, né, para saber a quantidade de patrimônio que eles tinham. E, obviamente, todas as vezes que eles deslocavam, né, conteúdos no comércio, né, para outros, né, era uma saída de patrimônio. Então, eles tinham isso, né, esses controles aí. Né, e, claro, ao longo da evolução das civilizações, né, essa complexidade do controle foi aumentando ao longo dos tempos e das eras, né, até que a gente teve depois, né, o surgimento da república, né, o surgimento das democracias, né, o surgimento das leis, né, das legislações mais complexas, né, inclusive, né, nos dias atuais nós temos aí, né, o direito tributário, o código tributário, né, que deixa as coisas mais complexas em relação a isso, né. Então, a contabilidade já foi evoluindo ao longo do tempo, acompanhando, né, a complexidade dos registros de patrimônio, né, frente às evoluções das ciências, né, da administração, das ciências, né, dos registros, enfim, da contabilidade. Tá? Hoje em dia, então, a gente tem, né, uma contabilidade bem complexa, né, que depende, é claro, né, da estrutura legal, muitas vezes, constituída nos países. Então, quanto mais complexa é a estrutura de leis, de tributos, por exemplo, né, dentro de um país, mais complexos ficam os registros da contabilidade. Né? No Brasil, né, nós temos aí um grande número, né, de leis, impostos, né, taxas, que fazem com que os registros contábeis das empresas se tornem bem complexos, né, exigindo aí ou equipes, né, grandes para fazer isso, né, ou, né, as empresas acabam terceirizando e contratando escritórios de contabilidade que são dedicados, né, única e exclusivamente a dar conta, né, de cumprir com as obrigações legais dos registros contábeis que as empresas têm que atender frente à fiscalização, frente às leis que estão dadas no país. Tá? Claro que existe algumas normas internacionais, né, algumas práticas internacionais, as teorias internacionais, né, que são comuns, né, a todos os países. Mas não se deixa de ter, né, algumas complexidades próprias da cultura e legislação, né, em cada país. Tá? Primeiro conceito importante que a gente precisa ver na nossa contabilidade, né, é trazido aí pelo Osni Moura e pelo Hilário Franco. Né? Ambos, né, iniciam falando
que a contabilidade é uma ciência, realmente, né? É um conjunto de conhecimentos, né? Uma ciência que auxilia as empresas, através de técnicas específicas, né? A controlar o seu patrimônio, a manter o seu patrimônio, né? A registrar, né? E a controlar as entradas e saídas e saber exatamente, né? A situação econômica, financeira daquela empresa, dados, né? Que vem aí dos seus demonstrativos, tá? Balanço patrimonial, DRE, livro-razão, livro diário, que são elementos de controle desses movimentos de patrimônio, ou seja, de entrada e saída, né, de bens, direitos e das obrigações que essa empresa deve cumprir, né, perante os seus movimentos. Tá? Funções da contabilidade. Então, quem já fez TGA, né, vai lembrar que existem ali umas funções da administração trabalhadas por Taylor, Fayol, Ford e outros autores, né? Quem ainda não fez TGA vai fazer e vai encontrar também essas funções por lá, né? Como, por exemplo, funções de planejamento, né? Direção, controle, organização, que são funções muito comuns entre diversos autores ali da teoria geral da administração. Mas na contabilidade, também tem suas funções próprias, e algumas bem semelhantes e parecidas, né, com as funções gerais da administração. Então, quais são as funções da contabilidade? Registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar. Claro, né? Então, ela tem que registrar todo o movimento, né? Todo o movimento de entrada e saída de valores, né? A empresa tem bens e direitos, ela registra essas entradas, né? Ela tem saídas, obrigações, pagamentos a fazer, saem valores do patrimônio da empresa, tem que fazer esses registros, né, de entrada e saída para ter a dimensão, né, da sua realidade econômica. E organizar todas essas informações, que são organizadas como, né, nos demonstrativos, através dos quais ela demonstra essa realidade. Ela organiza em contas, né, cada conta tem um valor financeiro e essas contas estão presentes nos demonstrativos, balanço, DRE, por exemplo. Tá? Bom, basta ter os demonstrativos? Não, tem que analisar esses demonstrativos, tá? E acompanhar essas modificações de patrimônio, né? Por isso essas funções tão importantes, né? Ela tem um cunho, né, econômico, financeiro na empresa, né, para que ela possa, através desses controles, né, manter a sua saúde financeira, né, e se manter perene ao longo do tempo, existindo enquanto pessoa jurídica que gera, né, emprego, renda, né, que atende a clientes, que gera impostos, que gera, né, a saúde econômica financeira do próprio país em que essa empresa, em que essas empresas estão constituídas, né? Tal a importância da contabilidade, né, no contexto das organizações, porque condiz, né, com uma conexão social, né, condiz com a realidade, né, melhor ou pior, das finanças do próprio país. Tá? Então tem essa essência, né? A contabilidade também. Ela é importante, sim, para a empresa, internamente, mas num contexto maior é importante, inclusive, para o país como um todo. Né? Por isso existem regulamentos, por isso existem leis, por isso existem fiscalizações que procuram regular, né, a contabilidade aí nacional, né? Através das empresas, enfim. Bom, o objetivo da contabilidade. Nós temos aí que diferenciar, na verdade, né, o que é o objeto da contabilidade e o que é o objetivo da contabilidade. O objeto é aquilo que ela estuda, é a ciência da contabilidade, né? Então, a contabilidade, o objeto dela, o elemento para qual ela olha, aquele elemento que ela vai estudar, observar, é o patrimônio. Tá? O objeto dela é o patrimônio, é aquilo que ela estuda, é aquilo que ela olha dentro da organização, o patrimônio. O objetivo dela é controlar este patrimônio. Então, o objeto é olhar para o patrimônio, estudar o patrimônio. O objetivo, olhando esse patrimônio, é controlar este mesmo patrimônio, tá? Dentro daqueles elementos de registro de entrada e saída, né? Bom, técnicas que são utilizadas pelos profissionais da área de contabilidade. Então, temos algumas.
a escrituração, que é o registro dos fatos, né? Então, sempre acontecer um fato que altera o patrimônio, né? O profissional da área, né, de contabilidade tem que dar conta, né, de manter esses registros, realizar esses registros, né. Então, vamos imaginar aqui que a empresa tem, então, uma conta chamada caixa, tá? Então, toda vez que a empresa fizer um pagamento, utilizar recursos do caixa, né, a contabilidade tem que realizar esse registro, né, essa escrituração. Saiu tantos reais do caixa, né? Se saiu do caixa, foi destinado a algum lugar. Então, sempre que tem uma saída e uma entrada, a gente tem pelo menos 2 registros, né? Então, saiu do caixa, ok, fiz o registro de saída de um valor do caixa. Foi destinado para quê? Então, tem um outro registro de saída, né? Ah, foi para pagar fornecedores. Então, vai sempre mexer, no mínimo, em 2 contas, né? Então, se eu estou fazendo um pagamento, está saindo um valor do caixa. Então, uma conta está sendo paga. Qual? Então, tem um outro registro lá de uma saída, né? Por exemplo, fornecedores saindo aquele valor. Em contabilidade, sempre vai existir essa situação. Um dinheiro não sai de um lugar e some e não se sabe para onde foi, né? Sempre tem um registro para onde foi o valor. Tá? Então, sempre vai ter essa realidade. Saídas e entradas. Então, tem uma conta que está sendo debitada e outra que está sendo creditada. Né? Tem uma conta que está saindo o valor e tem uma conta que está entrando o valor. Tá? Sempre tem essa realidade. Também faz parte aí, né, as demonstrações contábeis, ou seja, demonstrar, né, essa realidade através, né, de uma forma expositiva, enfim, né, através dos balanços, através dos demonstrativos de resultado de exercício, através de DRE, né, que é o próprio demonstrativo, através do livro diário, livro razão. Né. Então, sempre tem demonstração desses movimentos. Tá? A auditoria, óbvio, né, para verificar se os registros estão corretos, né, e analisar esses balanços, né, essas movimentações financeiras, para entender qual é a situação da saúde financeira da empresa, para a partir daí poder tomar decisões. Né. Então, não é um mero registro do valor, né, mas aquele registro ele vai gerar tomadas de decisões. A gente vai olhar e vai entender, né, está saindo mais recursos, está entrando mais recursos, está aumentando o patrimônio, está diminuindo o patrimônio, né? O que a empresa vai fazer para resolver essas situações se estiver saindo mais patrimônio e tendo menos entradas, por exemplo, né? Se acontecer isso, ao longo do tempo, a empresa pode entrar em processo de falência, né? Então, ela precisa ter um bom controle aí do seu patrimônio. Bom, a gente tem a contabilidade antiga e a contabilidade atual, né? Então, antigamente, né, os profissionais de RH, de contabilidade, a área contábil se preocupava muito com a fiscalização, né? Então, ter o registro correto, né, os valores corretamente, de acordo com a lei, de acordo com a norma, para que, sendo fiscalizado, né, tudo estivesse em ordem, né? A contabilidade atual, né, ela tem um cunho ainda, né, de atender a fiscalização, de atender a lei, que é sempre o elemento principal, é claro, né, mas ela também tem um cunho de gestão, né? Então, ela tem que atender, né, a empresa, né, os sócios, o empresário, né, o próprio mercado, ou seja, né, é através da contabilidade que se demonstra a saúde da empresa, né, e se vê, né, a saúde de gestão dessa empresa. Tá? Então, ganhou uma amplitude maior, né, a contabilidade atual. Tá? Bom, tarefas do profissional: registrar as operações de entrada, saída, né, de alteração das contas de patrimônio, das contas de resultado, elaborar os próprios demonstrativos, né, balanço, DRE e outros. Faz parte do profissional da contabilidade, né, elaborar o planejamento tributário dessa empresa, dessa entidade, ou seja, quais tributos ela paga, quais percentuais ela deve pagar, esses tributos incidem sobre quais operações, para que ela faça corretamente, né, o pagamento dos tributos, evitando, né, medidas judiciais, multas, né, por não pagamento de tributos, e elaborar as informações anuais da empresa, né, imposto de renda, entre outros, tá? As principais tarefas aí do profissional da contabilidade. O que gera, é claro, né, uma importância desse profissional para as empresas, que gera uma carreira dentro das organizações,
ou então, né, dentro dos escritórios contábeis, né, dentro das consultorias de contabilidade que prestam serviço para as empresas. Então, uma área profissional bem profícua, né, e que gera carreira, né, e que tem importância, né, para toda e qualquer empresa, né, desde aquela empresa pequenininha até a maior empresa, sendo que muitas vezes, né, as empresas que são menores, que não vão ter uma estrutura, um departamento de contabilidade, né, vão contratar, né, vão terceirizar a sua contabilidade para um escritório de contabilidade, lá vai ter os profissionais realizando a atividade. Ou as grandes empresas que têm, né, um departamento de contabilidade próprio, né, também gerando, né, uma carreira, né, uma atividade profissional para os trabalhadores aí, né, profissionais da contabilidade. Nos mais diversos níveis, né, desde nível técnico, né, que atuam, né, como auxiliar, analista de contabilidade, né, assistente de contabilidade, até, né, enfim, né, aqueles que são graduados, né, têm nível superior em contabilidade, que vão, né, trabalhar de analista para coordenador, supervisor de contabilidade, né, diretor financeiro das empresas, né. Então, gera uma carreira, né, que se inicia, né, às vezes com curso técnico e evolui para uma graduação e depois especializações na área. Tá? Quem for, claro, fazer o curso de contabilidade no segundo ciclo, né, vai aprofundar muito mais, né, tudo aquilo que a gente vai ver de noções de contabilidade aqui na nossa disciplina de primeiro ciclo. Tá? Lá no segundo ciclo da contabilidade são 5 disciplinas, né, focadas diretamente, né, em todos esses processos. Tá? Bom, no contexto, né, empresarial, a contabilidade, né, ela tem necessidade de atender, né, às leis. Tá? A gente tem previsões, né, legais que estão presentes no Código Civil Brasileiro, então, situações e previsões legais no nosso Código Tributário Nacional, existem também os códigos tributários estaduais, né, e tudo isso está dentro do contexto empresarial e a contabilidade precisa atender, né? Regulado no nosso contexto, né, legal, né, de direito, legislação, né, do nosso país, as leis trazem as definições, né, e depois regulam, né, as relações entre esses indivíduos que se enquadram nessas definições. Então, nossa lei, o nosso Código Civil Brasileiro, ele define o que é empresário, o que é empresa, o que é empregado, o que é tributo, o que é taxa, né? E regula as relações, né, de empresa para empresa, de empresa para indivíduo, de indivíduo para empresa, né, da empresa com o governo, do governo com a empresa. Tá? Então, a lei define o que é cada coisa e depois define, né, quem, né, tem direitos, quem tem obrigações, né, de parte a parte. Nosso Código Civil, então, ele define empresa. Né? Ele diz lá que a empresa é a unidade de produção de bens ou serviços, né, registrada legalmente e com fins lucrativos. Tá? Então, a empresa lá gera lucro, né, e esse lucro é gerido, né, inclusive pela ação da contabilidade. A empresa vende bens e serviços, né, e ela precisa estar registrada legalmente. No nosso ordenamento jurídico, né, a empresa existe legalmente a partir do momento que ela está registrada, cumprindo os requisitos previstos em lei. Tá? Quais são, né, então, esses requisitos? Tá? Então, ela precisa estar inscrita na Receita Federal, ela vai ter e vai receber, né, um número de inscrição, né, que é o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A gente diz assim, que a empresa passou a existir, que a empresa nasceu. Né? Assim como a gente, né, pessoa física, quando nasce, né, tem uma certidão de nascimento, depois recebe o seu registro do CPF, né, cadastro de pessoa física. A empresa também, né, tem o registro da sua existência, né, para que ela esteja legalmente constituída. Tá? Os sócios, né, que vão fazer parte dessa empresa, né, pode ser um sócio só, né, que é o único sócio, sócio principal, pode ter mais, né, 2, 3, 4, 5, enfim, e vão estar registrados, né, no contrato social da empresa, né. Então, o nome do sócio, nacionalidade, domicílio, estado civil e o regime de bens, né, dessa sociedade. Então, se tiver um sócio só, né, 100% dos bens pertencem àquele sócio.
Se tiver 2 sócios, tem um regime de partilha aí dos bens, né? Um sócio tem participação de 40%, outro 60%, ou é 50-50. Se tem 5 sócios, né? Quanto cada um entrou de participação, né? Isso está definido aí no contrato social, né, da empresa. Reconhecimento de firma, né? Assinatura, enfim, autenticada em cartório, né? Para que seja reconhecida, né? Que cada um, né? É sócio daquela empresa, né? Fica registrado também, né, no contrato social o capital de cada sócio, né, que dá o capital total da empresa. Então, a empresa foi aberta lá com, né, 100 mil reais, 200 mil reais, 50 mil reais, 10 mil reais, quanto cada sócio participou, isso fica registrado. E, claro, tem que estar, né, para a empresa existir, né, registrada oficialmente também, qual é o objeto dessa empresa, ou seja, né, o que ela faz, qual o seu setor de atuação, que produto, né, ela vende, que serviço presta, né, e a sede da empresa, o endereço físico da empresa. Então, para ela existir, juridicamente, ela precisa ter um endereço físico também, uma sede, né? Essas coisas precisam estar devidamente preenchidas legalmente, né? Atendidas legalmente para que a empresa de fato exista. Tá? Dentro do nosso Código Civil ficam definidos os tipos empresariais. Né? Então, a gente tem lá a figura do empresário individual, que está no artigo 966 do nosso Código Civil, né? E o Código Civil, como a gente falou, ele define quem é o empresário, né? Aquele que vai exercer uma atividade profissional, vai explorar uma atividade econômica, né? Proporcionando, assim, a produção de bens, circulação de bens, né? Ou, então, a prestação de serviços. Tá? Até aqui, gente, tá tranquilo para vocês? Se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? A Emanuele mandou no chat ali que está tranquilo. O Gabriele mandou no chat que está tranquilo. O Daniele também. Alguém quer falar aí pelo microfone, habilitar o áudio, falar alguma coisa? Tudo tranquilo. Tranquilo? Legal. Muito bem. Se no momento, né, vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente então vai indo adiante aqui no nosso conteúdo. O nosso Código Civil também, né, ele diferencia micro e pequena empresa, tá? Essa diferença, né, de pequena empresa e microempresa, né, está relacionada ao faturamento anual, né? Então, a empresa vai ser enquadrada como microempresa se ela tiver um determinado limite de faturamento, né? A partir dali, então, ela muda para pequena empresa, tá? E, claro, né, o enquadramento tributário, né, dessas empresas estão previstos na lei, né? Lei Complementar 155 de 2016, que, inclusive, né, facilita às empresas que elas possam se enquadrar no chamado Simples Nacional. A depender da faixa de faturamento dessas empresas, elas têm uma redução de tributos, uma simplificação de tributos pela lei do Simples Nacional, né? Então, microempresa é aquela que tem faturamento bruto anual até 360 mil por ano, então ela se enquadra como microempresa e tem, né, os benefícios, né, da lei para isso. A empresa, né, de pequeno porte é aquela que tem, então, né, de 360 mil até 4 milhões e 800 de faturamento bruto anual, né? Ela também pode se enquadrar lá no Simples Nacional, né, na regra ali, que vai levar uma simplificação de impostos, uma redução de impostos que ela precisa pagar. Empresas que tiverem, né, com faturamento, né, superior ao enquadramento lá do Simples Nacional, elas vão se enquadrar, né, em outros tipos tributários, né, lucro real, lucro presumido, que são outras formas de apurar, né, o lucro da empresa dentro da contabilidade. E que, né, quem for fazer depois, no segundo ciclo, né, a contabilidade, né, vai aprender, né, a fazer essa apuração, né, tributária, aí, o registro, né, do lucro nas modalidades, lucro real, lucro presumido, além, é claro, né, do Simples Nacional. Tá? Temos também como uma figura prevista, e agora uma lei mais recente, aí, né, de 2018, a Lei Complementar 128, foi instituído, né, o microempreendedor individual, que é aquele indivíduo, né, o único individual, né, que é uma pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza. Né? Vamos citar uns exemplos, né?
aquele prestador de serviço, né? Um indivíduo que instala uma rede elétrica, que faz um encanamento, ou então um artesão, né? Ou alguém que trabalha, né? Com artesanato, que faz, né? Bolo para vender, faz pão, enfim, né? Tem a sua barraquinha, né? De venda de cachorro-quente, por exemplo, né? É só ele, a empresa dele é ele, né? Ele é individual, né? E que eventualmente, né, anterior a 2018, né, trabalhava, mas não tinha algumas seguranças, né, que uma empresa constituída tem, né? Então essa lei veio trazer, né, essas possibilidades, inclusive, né, o microempreendedor individual é o único tipo empresarial, né, que pode, por exemplo, ter uma aposentadoria, né, ter seguro-desemprego, né? Então essa lei traz, né, essa possibilidade desses indivíduos que trabalham, né, trabalhavam ilegalmente, né, já tinha uma atividade empresarial que era individual, mas que não tinha previsão legal, a lei trouxe eles para a possibilidade de se legalizarem, né, tendo aí possibilidades, né, de ter no CNPJ ter acesso a linhas de crédito, né, nos bancos, né, poder ter alguma segurança, né, em caso, por exemplo, de acidente, né, de trabalho, né, ou de impossibilidade de trabalhar, né, ou até mesmo de seguro-desemprego, caso, né, a atividade se torne inviável, né. Isso vem da lei, então, 128 de 2008, né, que é uma atividade empresarial do microempreendedor individual, né. Temos também uma figura legal, né, constituída no nosso Código Civil, para a pessoa jurídica, que é a sociedade limitada. Essa, então, é uma empresa que permite, né, que se tenham no seu contrato social 2 ou mais sócios. Esse tipo empresarial limitada, né, a depender do faturamento, a empresa também pode se enquadrar no Simples Nacional, né, que simplifica a apuração dos impostos, né, facilita o processo contábil da empresa também, né, sendo que, né, nesse tipo empresarial, sociedade limitada, né, não respondem com seus bens particulares, né, os sócios, tá? Então, uma sociedade limitada, se a empresa tiver algum problema jurídico, abrir falência, alguma coisa assim, né, e tiver que serem executados os bens, são executados os bens da empresa, né? O imóvel, o terreno, as máquinas, os equipamentos, as contas da empresa, né, ela tem, os bancos são executados e utilizados, então, esses recursos para pagar, né, dívidas trabalhistas, né, valores a fornecedores, taxas, impostos de dívida da empresa. Mas os sócios, né, não podem ser executados nos seus bens, né, seus bens pessoais particulares, como a casa daquele que era sócio, o terreno, o carro, a conta bancária dele. Tá? O que difere da sociedade anônima, né? Na sociedade anônima, os sócios, né, podem ser alcançados pela lei. Então, se uma sociedade anônima, né, acaba entrando em falência, né, ou tendo problemas judiciais, né, a justiça pode alcançar não só os bens da empresa, mas pode executar também, né, a casa do sócio, né, o terreno, né, o veículo, as contas bancárias dele, para pagar dívidas dessa empresa sociedade anônima. Tá? Claro, né, na sociedade anônima, uma outra diferença, né, também importante, a sociedade anônima ela tem capital aberto, ou seja, ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores, né? Uma sociedade limitada, não, a sociedade limitada é capital fechado. Tá? Todos aqueles que detêm ações dessa empresa são acionistas e detêm direitos, né? Direito de receber, né, parte da distribuição dos lucros, né? Isso previsto no estatuto da empresa. A empresa distribui lá 25% do lucro, ela distribui juros do capital próprio. Todos aqueles que são acionistas, ou seja, que têm ações da empresa, recebem na proporção das ações que possuem. Tá? Então, vamos citar aqui exemplo de algumas empresas, né, que são sociedade anônima, que tem capital aberto na Bolsa de Valores no Brasil. Né? Lojas Renner, por exemplo, que é daqui do Sul, né, bem conhecida nossa. É uma sociedade anônima, tem capital aberto e tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, qualquer um que tem uma conta numa corretora pode comprar ações, por exemplo, da Renner. Né? Aí, se a Renner for pagar, né, para os seus acionistas, né, fechado o exercício no período, né,
obteve lucro e vai distribuir lá 25%, 50% do lucro para os seus acionistas. Quem tem, por exemplo, ações, né, vai receber, na proporção das ações que possuem, a distribuição daqueles lucros, ou daqueles juros do capital próprio, por exemplo. Tá? Mas é claro, né, que as ações das empresas, né, por se tratar de renda variável, né, elas, ao longo, né, dos dias, semanas, horas, meses, né, vão variando de valor. Né? Isso também é um outro elemento aí das sociedades anônimas que as diferenciam das demais. Nós temos também a sociedade cooperativa, prevista na Lei 5.764 de 1976. Tá? Ela é uma estrutura, né, voltada para obtenção de resultados, né, que são distribuídos entre os seus associados. Então, ela tem o objetivo de gerar lucro focado na construção de patrimônio da empresa, mas na distribuição dos resultados para esses associados. Então, uma cooperativa, os indivíduos se reúnem, formam uma cooperativa, né, o produto da venda, daquilo que aquela cooperativa faz, né, é distribuído em forma de salários, né, esses lucros, esses resultados, em forma de salários para os seus associados. Tá? Essa, né, não está sujeita à falência, né, no sentido de que os associados não vão responder, né, pelo fechamento dessa sociedade cooperativa, né, vão ter os seus bens, enfim, né, alcançados juridicamente. Tá? Fechado esses conceitos iniciais aí, gente, dos tipos empresariais, da questão do patrimônio, do objeto e do objetivo da contabilidade, né? Vamos entrar agora no conteúdo seguinte, aula 2. Sendo assim, ficou alguma dúvida desse conteúdo final aqui, que a gente viu tipos de sociedade, os tipos empresariais? Querem fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal. De vez em quando eu preciso ouvir a voz de vocês aí para me sentir que eu não estou sozinho, não estou abandonado. Tudo certo. A gente está aqui. Legal. Senão eu fico aqui com essa sensação, né, de abandono, né? Não ouço a voz de vocês. Então tá, gente. Obrigado para aqueles que responderam aí. Então vamos entrar e continuar, né, no conteúdo da aula de hoje, agora a aula 2, né, correspondente ao conteúdo 2 da apostila, tá? Claro, continuam alguns conceitos, né, mas mais ao final agora desse conteúdo 2, a gente já vai ter ali, né, uma estrutura de balanço, a necessidade de organizar os valores, né, dentro de um balanço, como já parte, né, mais prática dessa disciplina. Mas continua ainda alguns conceitos importantes. Conceito, né, que a gente já tem falado do início, né, é o do patrimônio. A gente já viu que o patrimônio ele é o objeto, né, de estudo da contabilidade, e ele é o objetivo da contabilidade, no sentido que ela precisa controlar o patrimônio. Mas o que é o patrimônio, afinal de contas? Né? Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações da empresa, avaliados em moeda, ou seja, um valor financeiro. Né? Então, o que são os bens? Né? Os bens é carro, né? É imóvel, terreno, né? E o prédio da empresa, as máquinas, os equipamentos, os móveis, os utensílios. Isso são bens da empresa. Né? Direitos, né? São os valores financeiros, tipo caixa, os investimentos, né? O dinheiro que ela tem no banco, são os direitos dela. Né? Ela pode executar aqueles valores, né? Para pagamentos, por exemplo. São, então, bens e direitos. Né? Só que faz parte do patrimônio da empresa também as obrigações. Então, a compra que ela fez lá, né, e que ela tem que pagar ao seu fornecedor é uma obrigação. Né? Os salários dos funcionários é uma obrigação que ela tem. Né? São as obrigações com terceiros, por exemplo, né? Fornecedores e funcionários. Mas ela tem obrigações também com os sócios. Né? Os sócios colocaram dinheiro na empresa. Né? Então, ela tem essas obrigações com os sócios. Né? Então, os sócios colocaram um valor, eles têm que ser remunerados pelo esse investimento. Né? Por quem? Pela própria empresa. Então, a empresa tem bens e direitos e tem obrigações com terceiros e obrigações com sócios. Tá? Então, já temos uma divisão clara aqui. Tá? Então, já vamos separar aí, né, na nossa imagem mental, né, que os bens e direitos
do patrimônio, eles ficam registrados no balanço patrimonial, por exemplo, do lado esquerdo. Então, bem direito é tudo que aumenta o patrimônio, fica registrado do lado esquerdo de um balanço patrimonial. Do lado direito do balanço patrimonial é tudo aquilo que a empresa, por assim dizer, deve, ou seja, diminui o patrimônio dela. São as obrigações com terceiros, exemplo, fornecedores e salários dos funcionários, e obrigações com os sócios, né? Então, do lado direito, sempre aquilo que vai diminuir o patrimônio, vão ser as saídas, né? E do lado esquerdo, tudo aquilo que vai aumentar o patrimônio, são os bens e direitos, são as entradas, tá? Isso já fica estabelecido. Bens, o que são classificados, então, como bens, né? São aqueles que elevam o patrimônio da empresa, ficam registrados do lado esquerdo do patrimônio, né? Esquerdo do balanço patrimonial, tá? Então, a gente tem os bens de uso, então, os móveis e utensílios da empresa, né? Cadeira, mesa, lixeira, né? Enfim, né? Tudo aquilo que constitui a estrutura interna da empresa, né? Então, os bens de uso, né? Que não vão ser vendidos, né? Não é produto de venda, né? São elementos da operação da empresa, né? Ela tem ali, né, uma mesa, uma cadeira, uma lixeira, né? Um suporte, enfim, né? Aquilo são bens de uso, são utilizados no dia a dia pelas pessoas que atuam dentro daquela empresa, mas não são, né, objeto de venda, né? Tem os bens de consumo, que são também utilizados no dia a dia da empresa, mas que são consumidos, né? Café, papel, material de expediente, esses são bens de consumo, tá? E tem também os bens de troca. Esses bens de troca são os que são objeto de venda. Então, a empresa, né, produziu lá um determinado produto e vendeu. O resultado financeiro, então, entra na empresa, né, como resultado. Tá? Isso é objeto de venda. Um serviço prestado, em que resulta num valor financeiro que entra na empresa. Isso é objeto de venda, é um bem de troca. Tá? Os bens, eles também podem ser classificados como bens tangíveis e bens intangíveis, ou seja, tem um valor financeiro, seja tangível ou seja intangível, tem um valor financeiro e é registrado onde? No patrimônio da empresa. Pensando no balanço patrimonial, bem tangível ou intangível vai estar do lado esquerdo, né? Elementos que aumentam o patrimônio, bem aumentam o patrimônio. Então, bens tangíveis são materiais e têm uma existência física. Então, são as máquinas, são os equipamentos, é o estoque, são os veículos, né? O dinheiro que a empresa tem, são bens tangíveis, palpáveis, né? São materiais. A empresa pode ter bens intangíveis, que têm valor financeiro, mas não é físico, né? Não é palpável, tá? A marca, por exemplo, o valor da marca, né? A patente de um produto, né? O conhecimento, enfim, que detém, são bens intangíveis e que podem ter valor registrado no nosso patrimônio, tá? Além dos bens, a empresa também detém direitos. Então, a gente já viu que do lado, né, esquerdo de um balanço patrimonial fica registrado bens e direitos. Bens a gente já viu, né? Máquina, equipamento, móvel, utensílio, terreno, veículo, dinheiro, né? Eles podem ainda ser tangíveis e intangíveis. Os direitos que a empresa tem, né? Eles são classificados, né, em geral, com a palavra a receber ou a recuperar. Por exemplo, a empresa fez alguma venda, ela tem o direito de receber aquele valor, né? Então, ela tem lá uma duplicata que ela vai receber, né? Uma promissória que ela vai receber, um aluguel que ela vai receber. Então, isso é um direito. Fica registrado aonde? No lado esquerdo do nosso balanço patrimonial. Né? Fica registrado ali os bens e direitos, aquilo que aumenta o patrimônio. Se ela vai receber algo, ela vai aumentar o patrimônio à medida que recebe aquilo. Né? Então, duplicata a receber, né? Aluguel a receber, valores a receber, vão sempre aumentar o patrimônio lado esquerdo do balanço patrimonial. Ou então, a recuperar. Se ela tem algum imposto que vai voltar para a empresa, né, que ela tem a recuperar, também é um direito de, né, receber e, portanto, vai aumentar patrimônio. Fica do lado esquerdo de um balanço patrimonial. Tá? Tudo que ela for recuperar, que ela for receber, é direito dela, vai entrar dinheiro, vai aumentar patrimônio, lado esquerdo do balanço patrimonial. Só que, né, a empresa não tem só coisas que vão aumentar o patrimônio dela, vai ter contas, né,
que vão diminuir esse patrimônio são as obrigações dela, tá? Então, em geral, as obrigações, né, que ela tem com terceiros, né, ou obrigações que ela tem com sócios. Em geral, obrigações com terceiros, né, ela vai pagar fornecedores, ela vai pagar imposto, ela vai pagar salário, né, ela vai ter que recolher imposto para pagar. Então, geralmente, essas contas de obrigações que são registradas do lado direito do balanço patrimonial, ou seja, que diminuem o patrimônio, né, vão ser acompanhados dos termos aí a pagar ou a recolher, que é dinheiro que sai, né, vai pagar alguma coisa e vai sair dinheiro, é uma obrigação, ela vai recolher algum imposto para enviar, né, a pagar, então isso são obrigações, fica do lado direito do balanço patrimonial, diminui o patrimônio da empresa, está saindo o dinheiro, está pagando, está recolhendo o imposto que vai ser destinado. Bom, essas contas que a gente está falando, né, que vão aumentar o patrimônio ou que vão diminuir o patrimônio, por exemplo, né, elas têm dois aspectos. É o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo. Resumidamente, aspecto qualitativo, né, é a qualidade, ou seja, o nome da conta. Tá? Então, o aspecto qualitativo é o nome dela. A conta, né, é dinheiro, por exemplo, o caixa e banco, o nome da conta é veículo, o nome da conta é duplicata a receber, é o nome da conta. Tá? Já o aspecto quantitativo, ele é o valor financeiro que aquela conta representa dentro do patrimônio da empresa. Então, a empresa tem lá, né, o qualitativo, dinheiro, caixa banco, por exemplo, é o nome da conta. Mas quanto tem em caixa banco em dinheiro? R$ 5.000. Então, eu tenho o qualitativo, o nome dessa conta, e quanto ela representa financeiramente no patrimônio. A empresa tem veículos, é o qualitativo, o nome da conta. Mas quanto representa financeiramente essa conta? O quantitativo, então, é o valor em veículos que ela tem, R$ 49.000. Assim para os direitos, assim para as obrigações também, né? Então, todas elas, bens, direitos, obrigações, vai ter o nome das contas, o qualitativo, e obrigatoriamente precisa ter o quantitativo. Quanto é o valor financeiro daquela conta, tá? Então, em contabilidade, não faz sentido, né, ter o nome da conta sem o valor financeiro. Não faz sentido ter o valor financeiro e não ter o nome da conta. Tá? Então, em contabilidade, ela precisa ter o quantitativo e o qualitativo. O nome da conta e o valor que representa financeiramente essa conta. Certo? Bom, então já entramos aqui na estrutura básica do balanço patrimonial. Tá? Essa é a estrutura de um balanço patrimonial. Balanço no sentido de que precisa ter equilíbrio, né, entre o ativo e o passivo. Né? As contas fecham em equilíbrio. Patrimonial porque se registra aí, então, o patrimônio, bens e direitos e obrigações. Do lado esquerdo do balanço patrimonial, a gente tem os bens e direitos, chamado ativo, né, o lado do ativo. Tudo aquilo que ela possui, então, de patrimônio, que aumenta esse patrimônio. Os bens e direitos. Então, bens, a gente viu alguns exemplos, né? Terreno, estoque, máquina, equipamento, móvel, utensílio, né? Direitos, né? Os valores que a empresa tem, então, em investimento, em caixa, valores que ela tem a receber, duplicatas a receber. Tudo isso aumenta o patrimônio e fica do lado do ativo, do lado esquerdo, tá? Do lado direito, nós temos as obrigações, aquilo que diminui o patrimônio da empresa, que vai sair, né, em algum momento para pagar esses terceiros. Né? No passivo, nós temos ali obrigações com terceiros, então vai ficar registrado, né, aqueles elementos que vão sair recursos da empresa ali no passivo. Financiamento a pagar, duplicata a pagar, salário a pagar, impostos a recolher, impostos a pagar. Né? É dinheiro que a empresa, enfim, tem obrigação com terceiros, fica registrado no passivo. Mas ela tem também, né, obrigações com os sócios, que ficam também do lado direito, que é o patrimônio líquido, né? Então, ela tem obrigações com sócios. Os sócios colocaram dinheiro na empresa para montar a empresa, para ela existir, ela deve, né, restituir, né, remunerar os sócios. Então, é dinheiro que sai também, né, devido aos sócios, que ficam registrados aqui no patrimônio líquido
né, são as obrigações com sócio. Por exemplo, o capital social, o lucro ou prejuízo, né, que a empresa tem, fica registrado aqui no patrimônio líquido, tá? Então, essa é a estrutura básica do balanço patrimonial. Inclusive, a gente vai ver um exemplo, né, logo a seguir, depois, com o nome das contas, os valores de cada conta, e a gente tem que classificar aí, né, do lado esquerdo, né, elementos que aumentam o patrimônio, do lado direito, os elementos que diminuem o patrimônio, já exercitando essa noção básica aí de balanço patrimonial, tá? Mas antes disso, a gente precisa diferenciar, né, atos administrativos de fatos administrativos, tá? Tem uma diferença, né? Um ato administrativo, né, é um acontecimento nas atividades da empresa que não vão alterar o patrimônio. Então, estou fazendo a admissão de um empregado, estou fazendo o registro dele, né, o contrato, estou recebendo os documentos, estou fazendo o registro no sistema. Esse ato não gera alteração do patrimônio. Então, é um ato administrativo. Assinatura de contrato de compra ou de venda, né? Então, assinando, redigindo o contrato, fazendo essa relação, né? Isso não altera o patrimônio, é um ato administrativo, tá? O que vai alterar o patrimônio? Vão ser os fatos administrativos, ou seja, quando acontece a variação do patrimônio. Então, fazer o contrato em si não altera o patrimônio, mas pagar o salário daquele funcionário contratado, isso vai alterar o patrimônio. Então, o pagamento do salário altera, e ele é um fato administrativo, tá? Um fato altera o patrimônio. Paguei o salário, estou alterando o patrimônio. Contratei, ainda não paguei nada, né? Estou fazendo um ato administrativo, tá? Essa é a diferença entre os dois. Então, o ato, ele não altera o patrimônio, o fato administrativo causa alteração do patrimônio. Então, gente, a nossa representação gráfica, né? O básico aí que a gente viu do balanço patrimonial. Do lado esquerdo são os elementos positivos, no sentido que eles aumentam o patrimônio da empresa, é o lado do ativo, tá? A gente chama de ativo os elementos positivos, aqueles que vão aumentar o patrimônio da empresa. Onde ficam registrados quem? Os bens e direitos, tá? Então, bens, né? Tem como bem o veículo, o carro, o terreno, máquina, equipamento, móvel, utensílio, isso são bens, né? Direitos, né? Então, a empresa tem impostos a receber, né? Ela tem duplicatas a receber, ela tem um dinheiro em caixa, é um direito dela, aquele dinheiro que está lá, ela tem dinheiro no banco, é um direito que ela tem que está lá. Isso tudo aumenta o patrimônio da empresa. Do lado direito, nós temos o passivo, né? Ou as obrigações no passivo com terceiros, né? Que são salários a pagar, impostos a recolher, imposto a pagar, fornecedores a pagar, financiamentos a pagar, né? São elementos negativos, porque vão diminuir o patrimônio, são o passivo, né? Além disso, a gente também tem os elementos que diminuem o patrimônio, né? São chamados elementos negativos, né? O patrimônio líquido, ou seja, o capital social devido aos sócios, né? O lucro, né, devido ao sócio, que é registrado no patrimônio líquido, que é dinheiro que vai sair da empresa, ser destinado aos seus sócios, são obrigações com os sócios. Tá? Então, lado direito, diminui patrimônio. Né? Lado direito, diminui patrimônio, são obrigações. Lado esquerdo, aumenta o patrimônio, elementos positivos, bens e direitos. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Nós temos aqui uma relação, então, de contas, né? Tem o qualitativo, o nome da conta, e o quantitativo, o valor dessa conta. E a gente vai organizar essas contas, então, num balanço patrimonial. Do lado esquerdo, o que aumenta o patrimônio, bens e direitos. E do lado direito, o que diminui o patrimônio, as obrigações com terceiros e obrigações com sócios. Então, vamos olhar quais são as contas que tem aqui, né? Fornecedores, veículo, estoque, capital social, impostos, banco, caixa. Cada conta tem um valor. A dica é, né? O balanço patrimonial é balanço, tem que fechar em equilíbrio, né?
Então, o ativo fecha em 13.500 e o passivo também tem que fechar em 13.500, né? Ou seja, o total do ativo e o total do passivo sempre fecha em equilíbrio, né? Esse é o princípio do balanço patrimonial. Então, olhando para essas contas, gente, já vamos pensar aqui nessa organização. Fornecedores, aumenta o patrimônio ou diminui o patrimônio? Diminui. Diminui, vou ter que pagar, então vai sair dinheiro. Então ele fica do lado esquerdo ou do lado direito no balanço? No direito. Direito, né? Porque vai sair, vai diminuir o patrimônio. Tá. Veículo, ele aumenta ou diminui o patrimônio da empresa? Diminui. Diminui. Veículo, ela tem o veículo, né? É dela, é um patrimônio. Então é do lado esquerdo, né? É um bem. Estoque, aumenta ou diminui o patrimônio da empresa? Diminui. Aumenta. Né? Aumenta. O estoque está entrando na empresa, né? O estoque ela tem lá, é dela, está dentro da empresa, né? Ela tem um valor em estoque lá dentro. Então é um bem da empresa, né? O capital social aumenta ou diminui? Diminui. Diminui, né? Porque está do lado direito. São obrigações com os sócios, né? O valor que ela deve aos sócios. Impostos aumenta ou diminui patrimônio? Diminui. Diminui. Diminui, fica do lado, então, direito, né? Lado passivo, né? É devido a terceiros. Banco, aumenta ou diminui o patrimônio? Aumenta. Aumenta, é um direito que ela tem, né? É um dinheiro que ela está lá no banco, então é do lado esquerdo, do lado do ativo. O caixa, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta o patrimônio, fica então do lado esquerdo, né? Muito bem. Daniel levantou a mão, Daniel, quer falar? Não, foi sem querer. Ah, tá, tranquilo. Aí no Google Meet tem, né, o levantar a mão ali. Às vezes quem está pelo celular vai passar o touch ali, né? Acaba clicando sem querer. Tranquilo. Então vamos ver isso tudo que vocês falaram agora, né, organizado dentro do balanço patrimonial, tá? Os elementos positivos são o ativo, os elementos negativos são o passivo, né? Os elementos positivos aumentam o patrimônio, os elementos negativos diminuem o patrimônio. Então já vimos ali que a empresa tem bens, né? Como vocês citaram, o veículo é um bem, é da empresa, R$7.000, né? O estoque, ela detém dentro do seu estoque, então ela tem um valor esse estoque, e em estoque ela tem R$1.500, são os bens dela, né? Direitos, né? O valor financeiro que ela tem, então, no banco, né? É um direito dela, os R$3.000, e o que ela tem no caixa dela mesma, né? R$2.000 também é um direito dela. Somados, então, os bens e direitos, né? Nós temos o total do ativo. Então, tem um patrimônio no total do ativo de R$13.500. Tá? No passivo, lá nos elementos negativos, que ficam do lado direito, nós temos as obrigações com terceiros. Quais são as obrigações com terceiros? Fornecedores, que a gente vai ter que pagar, né? R$1.000. Impostos, que a empresa tem que pagar, R$2.500. São obrigações com terceiros. Tá? Obrigações com outras empresas, né? Que são fornecedores, e obrigações com, né, os governos, né? Estadual, federal, municipal, e impostos que a empresa vai pagar, vai sair dinheiro da empresa. Ela tem obrigações com sócios, né? Que ficam também do lado direito, que é o capital social, né? Que foi colocado pelos sócios para formar a empresa aí, os 10 mil, né? Toma todos os elementos aqui do passivo, né? Nós temos, então, R$13.500. É uma característica do balanço patrimonial. Ele deve fechar sempre em equilíbrio, né? Tá? O total do ativo é sempre igual ao total do passivo, certo? Claro que aqui é um exemplo, né? Um modelo para a gente fazer isso, né? Então, se a gente tivesse feito aqui, né? O balanço patrimonial tivesse dado 13.500, né? E a gente não tivesse aqui os impostos a pagar, né? Tivesse fornecedores, capital social 10 mil, tinha uma diferença para fechar com o ativo, né? Seria de 2.500. Então, o que seria isso? Não pagou 2.500 de imposto, sobrou 2.500. Sobrou, a gente registra como lucro, né? Então, registraria aqui lucro, 2.500, e aí fecharia em equilíbrio o balanço, tá?
Muito bem, gente. Vamos fazer um intervalinho, então. 15 minutinhos. Agora sim, para fazer um lanchinho um pouco maior, né? Na volta do intervalo a gente faz a chamada e aí vai ficar ali uma meia hora mais ou menos, né? Com exercícios no Classroom até o meio-dia para a gente fazer. Combinado? Combinado. Tá, Combinado. certo. Então, agora 11h10. Vamos retornar 11h25. 11h25, então, eu vou abrir a câmera, né, e o microfone de novo. E a gente vai fazer, então, a chamada online. Eu abro a chamada, chamo nome por nome e vocês respondem, né, a nossa chamada. Depois de pronta a chamada, a gente vai fazer exercícios no Classroom. Ninguém desconecta, fica todo mundo conectado. Conforme estiverem fazendo os exercícios, tendo dúvida, a gente vai conversando, tá? Então, vou fechar aqui o microfone e a câmera. Retornamos 11h25, tá? Ninguém precisa desconectar, só vou fechar a câmera e o microfone, certo? Até daqui a pouquinho, gente. Até mais.